Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Jovem Cast, um podcast realizado pela Cijan Jovem. E é um projeto que eu acredito muito, porque esse projeto a gente traz profissionais, a gente traz empreendedores para que eles troquem a experiência, bate um papo falando da jornada deles, trazendo conteúdos para vocês. E conteúdo eu acredito muito, porque o conteúdo ele transforma qualquer empreendedor. O conhecimento ele transforma. O conhecimento ele te deixa mais habilidoso. E o empreendedor habilidoso, ele está mais próximo ao sucesso. E hoje nós vamos falar de um tema que gera muitas dúvidas, um tema aonde que já vem transformando muitas empresas. Hoje nós vamos falar sobre IA. E para esse tema, né, a gente trouxe 3 especialistas aqui. E eu vou começar apresentando eles, porque a ficha dos homens são extensas, então eu preciso de uma cola. Né? Hoje o primeiro convidado a participar do nosso bate-papo, a gente recebe o Pedro Henrique Silva Mendes, empresário, desenvolvedor e especialista em inteligência artificial aplicada aos negócios. Sócio da empresa Aledro. Isso. Aledro Sistemas Inteligentes. Atua há anos no desenvolvimento de soluções voltadas para automação, produtividade e transformação digital. Sua trajetória na tecnologia começou aos 12 anos de idade. Começou cedo, né, velho? Bem cedo. E evoluiu para áreas como arquitetura de sistemas, integrações, automações de processos e inteligência artificial. Atualmente lidera projetos inovadores com a plataforma de IA, agentes inteligentes e soluções para automações empresariais, ajudando empresas a aumentar a produtividade, eficiência e competitividade através da tecnologia. Seja bem-vindo, Pedro. Valeu, Thiago. Obrigado. Nossa segunda participante aqui é a Joyce Meira da Silva França. Também recebemos a Joyce Meira França, professora, pesquisadora e doutora em ciências da computação. Há mais de 13 anos atua na formação de profissionais da área de tecnologia, da informação e no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a engenharia de software. Atualmente é coordenadora do curso de Sistemas e Informações da IFN-MG Campus Porteirinha, onde lidera projetos voltados à inovação, desenvolvimento de software e soluções tecnológicas. Sua experiência acadêmica e científica traz uma visão importante sobre o impacto da inteligência artificial na educação, na tecnologia e no futuro das profissões. Seja muito bem-vindo, Joyce. Obrigada, gente. Boa noite. E por último e não menos importante, recebemos Charles Soares Cardoso. Charles Soares Cardoso, professor e pesquisador e diretor de tecnologia do município de Nova Porteirinha. Graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, com especializações em ciências de dados e inteligência artificial. Atua diretamente no desenvolvimento de projetos inovadores voltados para a transformação digital e monetização da gestão pública. Entre seus trabalhos estão soluções tecnológicas que colaboraram para Nova Porteirinha em destaque estadual e nacional, além de pesquisas envolvendo automações, inteligência artificial e computação aplicada à resolução de problemas reais. Valeu, Seja Thiagão. muito bem-vindo, Tchalão. Obrigado. Pessoal, para começar, né, o nosso bate-papo aqui, a nossa troca de ideia, troca de experiências, eu queria explicar para vocês como vai funcionar, né? Vai ser igual os outros episódios, vão ser 6 blocos, 3 perguntas abertas para a gente gerar o debate, 3 perguntas fechadas, direcionadas e o desfecho, né? E para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né? A primeira provocação que eu queria para vocês. A IA, a inteligência artificial, ela chegou para ficar? Vocês acreditam que é uma transformação similar à internet quando ela chegou também? Bom, eu acredito que ela veio para ficar, sabe, Thiago? A visão que eu tenho sobre inteligência artificial é que, na verdade, ela não vem para substituir pessoas, entende? Sim. Ela vem para ampliar a capacidade humana.
sabe? E esse já é um mito já das pessoas, Já, né? já é um mito. Então, assim, quando a inteligência artificial chega, eu acho que ela chega para romper uma barreira, sabe, de ampliar capacidades, né? Assim como a gente teve a chegada do automóvel, né, que as pessoas então hoje não conseguem mais viver sem um carro, né? Não dá para fazer as coisas sem ter um carro, né? Aumentou a capacidade do ser humano de se locomover, né? Então a IA acho que chega nesse mesmo viés, sabe? Uma visão bem que a gente nunca tinha pensado por esse lado, né? Em comparação que a inteligência artificial hoje realmente ela veio para ficar. Não foi uma situação igual aconteceu infelizmente na pandemia, que era uma pandemia que foi uma situação passageira. Em comparação com a internet também, né, quando ela chegou no Brasil, se não me engano, em meados de 94, ela também já veio, né, com uma disruptura tecnológica que, né, ocorreu naquela época. E desde quando a OpenAI, né, no dia 30 de novembro de 2022, se não me engano, que lançou o ChatGPT, realmente foi uma mudança significativa. A partir disso surgiram outras, e o que é mais interessante, a partir daquele momento que a OpenAI lançou o ChatGPT, inúmeras inteligências artificiais seguiram, né, o mesmo patamar. Várias empresas hoje lançaram suas inteligências artificiais e nós temos um problema que não pode nem se descartar, é a questão da regulamentação, né? Ela veio para ficar, mas nunca vamos chegar no entendimento de regulamentar, porque afinal de contas, quando uma inovação chega, ela também está por trás de um viés preocupante, né? Que é a questão de segurança, né? Fake news, aumento disso, daquilo. E tem outro fator também que faz refletir que não é uma moda passageira, é que para a maioria das pessoas, para o público em geral, né, inteligência artificial é um assunto novo, né? Sim. Mas se for pensar em ciência da computação, ela é uma área de pesquisa totalmente antiga, por te falar assim, que se você refletir e pensar assim, qual foi a primeira vez que eu ouvi esse termo inteligência artificial? Você pode falar assim, há 5, 10 anos. Mas essa área de pesquisa ela existe desde a década de 50, né? 1950, são mais de 70 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar no que a gente tem hoje. Então, quando eu fazia graduação lá em 2010, há 15 anos atrás, a gente já tinha estudos sobre inteligência artificial, reconhecimento de imagem, de voz, as redes neurais trabalhando para o que a gente conhece de inteligência artificial para o grande público assim. A computação já estava fazendo isso há muitos anos. Sim. E como o Pedro, né, mesmo falou, ela vem meio que para potencializar as tarefas do dia a dia, as tarefas de pesquisas, e ela chegou num momento também que por exemplo, quando chegou a internet era muito caro, poucas pessoas conseguiam acessar a internet, né? Era via de escada ainda. Via de escada. Quando chegou o computador, por exemplo, era muito caro, a gente não conseguia. E hoje a IA, ela está aí na nossa sociedade e várias pessoas conseguem ter acesso até gratuitamente, né? Hoje vocês enxergam já no patamar que ela está hoje. Quem ainda não conhece sobre o tema, quem ainda não está utilizando IA nos seus negócios, IA para suas pesquisas, IA para transformar, ajudar eles no dia a dia ali. Vocês acham que essas pessoas estão ficando muito para trás? Hoje você pode utilizar a inteligência artificial no bolso. Ela está no bolso hoje. Né? Ela está no seu telefone, ela está no seu dia a dia. E essa questão de não utilizar ou deixar de conhecer, tem muita gente ainda que acha que isso não vai pegar. É uma preocupação muito grande, porque ela está criando um abismo muito grande de quem usa e quem não utiliza a inteligência artificial. Hoje nós estamos passando, hoje eu chamo a segunda onda de IA. A primeira onda veio a questão do uso dos prompts, e hoje as integrações de agentes de inteligência que considera a segunda onda. Então, para quem não está nem compreendendo a primeira onda, que é a questão dos prompts, imagina a segunda onda. Então. Eu acho que assim, sabe, as pessoas elas estão ainda num ponto em que esse processo está sendo maturado, sabe? Porque na primeira onda, né, como você disse, na primeira onda a gente estava muito ali assim, cara, a IA vai substituir pessoas, a IA vai fazer isso, você vai perder seu emprego, né, vamos criar as coisas, vamos fazer o negócio acontecer, e a gente estava muito nesse boom, sabe? E estava tudo muito incerto ainda, né? Eu acho que no começo ali tava as coisas ainda flutuando. E agora a gente está indo para um lugar que eu acho que é um ponto de descrença, vamos falar assim, sabe, da IA,
de qualquer produto, na verdade, porque primeiro você começa com um hype e ali todo mundo empolgado e daqui a pouco isso cai e aí as pessoas começam a entrar na realidade, né? Que é onde eu aplico isso de verdade. Tá bom, eu já vi que não é bem assim, não vai substituir gente, então como que eu vou usar isso de verdade? Entende? Aí agora nós estamos entrando num ponto que é crucial assim, para o desenvolvimento de qualquer empresa, que é onde eu aplico esse negócio de fato. Você entende? Onde eu vou utilizar? Como ele vai potencializar, como ele vai me ajudar no dia a dia. Isso, como ele vai me trazer retorno, né? Porque qualquer empresa, ela busca lucro. Sim. Acima de qualquer coisa ali, né? Obviamente tem outros pilares, mas ela busca por lucro. Onde eu vou ter retorno com isso? Eu acho que a gente está nessa fase, sabe? Sim. E hoje a gente já vive essa fase aqui dos agentes, né? Fazendo tarefas operacionais ali que talvez o humano não consegue utilizar até com tanta escala, né? Por exemplo, automação. A gente consegue ter alguns agentes que conseguem fazer esses atendimentos. Por exemplo, vamos fazer uma arte para uma empresa, vamos desenvolver um planejamento estratégico mais bem estruturado, né? Vamos fazer uma análise de planilhas financeiras, dashboard. Hoje ela consegue aplicar muito isso dentro das empresas. Seja isso. Eu acho que essa sensação de que empregos vão serem prejudicados, na verdade, talvez ao contrário, né? Se a gente aumenta a produtividade, se eu consigo fazer uma tarefa repetitiva mais rápido, com essas 2 horas que eu economizei, eu posso me dedicar às outras tarefas mais estratégicas, né? Que pode aumentar a lucratividade e resolver outros problemas, né? Porque quando se pensa assim, será que as inteligências artificiais vão roubar, por exemplo, o papel do professor? Aí tem até uma situação engraçada que eu queria comentar com vocês aqui na sala de aula no mês passado, que aconteceu. Eu dei um tema para os alunos estudarem antes de chegar na sala de aula, eles estudaram, e quando eu expliquei, resolvi o exercício junto, eles falaram assim, não, eu achei que eu tinha entendido, mas agora você explicando, eu não tenho certeza, eu entendi. Aí eu falei, tá vendo, os professores não são insubstituíveis. Então, as relações humanas, você aprender coisas com pessoas que te inspiram, isso nunca vai deixar de existir, né? Não vai nunca, sabe? Tem até uma questão assim que as empresas às vezes elas vêm com um viés de que se eu colocar um agente vai resolver a minha vida. Não, na verdade não é o agente que vai resolver, sabe? O que você falou é ter tempo para que você resolva outras coisas, né? E aquilo que é repetitivo, aquilo que é o processual, o agente vai fazer muito bem por você, mas nunca o agente vai conseguir substituir, por exemplo, um papel de um professor que está ali lecionando, ensinando o aluno a, né? Não tem como. Tem funções que ela não vai conseguir, que é muito ligado à empatia, muito ligado a esse contexto de cognição, né? De você fazer ali, cara, eu acho, né? De contextualizar as coisas, sabe? Isso é um diferencial. Hoje você enxerga, Shalom, que ela é muito distante hoje. Vamos tentar aplicar ela para os negócios, né? Ou através de agente, ou através de prompt. Você acha que hoje está muito distante das pessoas ou ela está cada vez mais próximo e cada vez mais acessível e fácil para essas pessoas utilizarem? Em relação às pessoas a utilizarem, sim, ela está muito mais fácil para utilizar, porque afinal de contas você pode escolher o modelo que você quiser, baixar o aplicativo no telefone e utilizar. Em relação à distância dentro das empresas, uma situação que tem que ser bem definida, eu creio que também seja pelo gestor, é entender o que como se diz, o que é repetitivo, ele vai ser automatizado. Então, processos repetitivos vão ser automatizados. E essa questão do uso e de não uso, você pode muito bem, afinal de contas, pedir para os colaboradores utilizar para melhorar as vendas. Pega um produto hoje, dependendo do modelo, você tira uma foto. Esse modelo ele te dá um melhor patamar para vendas, qual que é a melhor sugestão e tudo. Mas por trás disso eu vejo que tem uma camada que é essencial para que a inteligência artificial ela se encaixe muito bem, que é em relação à cultura de dados, né? Porque se você utiliza IA e você não tiver dados do seu retorno, está sendo compensativo utilizar ou não? Ah não, mas é compensativo utilizar, então tá, então é um colaborador que não está utilizando da maneira correta. Aí o que você precisa? É de um treinamento, é saber como é que é, por que eu não estou tendo esse resultado, por que você não está alcançando, né, as suas metas e por aí vai. Sim. Hoje, Pedro, com a visão que você
mais estratégica para negócios, hoje qual é o processo, assim, todo empreendedor deveria estar utilizando o IA nesses processos? Olha, Thiago, eu acho que na gestão, sabe? Na gestão estratégica, Sim. entende? Porque eu acho que ainda as empresas ainda pecam muito em não compreender os dados, sabe? Como o Charles trouxe. É não compreender os dados. Se eu não compreendo os dados, como que eu vou prever o que vai acontecer lá na frente? Como que eu vou traçar um plano de longevidade para minha empresa, sabe? Eu acho que toda empresa deveria partir para esse ponto de usar a IA com uma visão estratégica em cima da gestão desses dados. E uma coisa que eu acho incrível dentro da IA, né, é que você pode, por exemplo, utilizar o ChatGPT, o Claude, ou qualquer uma dessas plataformas de IA generativa. Você pode perguntar a ela, para ela criar um planejamento estratégico para a sua empresa, e você fazer as perguntas, por exemplo, um prompt que eu utilizo. Assim, quais informações você precisa entender, quais informações você precisa para executar tal tarefa. Por exemplo, qual informação você precisa para a gente fazer um planejamento financeiro da minha empresa. Ela vai pedir e você devolve essas informações para ela. Ela vai pedir baseado em dados. Vai baseado em dados. Aí é a importância dos relatórios, né? Você pede um relatório, gera um relatório em PDF, sobe para ela e ela faz todo esse contexto. Porque hoje em dia analisar 5 folhas de relatório, hoje não existe mais. Eu acho que a área de marketing também é uma área que a IA pode ajudar muito, sabe? Sim. Eu tenho um amigo que é comerciante e ele falou assim que o melhor funcionário dele é o Instagram. Então, quando ele faz um tráfego pago, ele consegue ali identificar o perfil de pessoas que compram. Aparece muita gente na loja, né? Porque a gente está agora numa vivência do comércio desafiadora, né? Porque as pessoas compram muito online. Sim. Então, para você fazer a pessoa ir até a sua loja, você precisa ser estratégico na hora de você anunciar seus produtos, na hora de você chamar o cliente para ir na sua loja presencialmente, né? Então, acho que isso aí, pensar em vendas e marketing também, a IA pode ajudar bastante. Esse é um ponto interessante, sabe, Joyce? Porque é uma dor do comércio local, né? Isso não é uma questão só de Janaúba, é uma questão de todas as cidades do Brasil de maneira geral, onde a gente tem grandes, né, marketplaces aí concorrendo com esse comércio local, né? Na verdade engolindo esse comércio local, né? E aí as pessoas começam a disputar com essa internet e aí o Instagram é uma das saídas, né, para poder chegar ali naquele lugar. Muitas vezes um comerciante pequeno, o cara não tem capacidade para ter um site, para estar dentro de montar uma estrutura de e-commerce para ele, para concorrer lá fora, né? E aí entra as automações como o WhatsApp, por exemplo, né? Que você acaba colocando atendimento ali pro cara, para facilitar o dia a dia dele, para tentar capturar esse cliente melhor, né? E Charles até falou no início das duas ondas que veio a IA, né? Veio aquela primeira onda de prompt, depois veio a segunda onda agora com os agentes. Mas eu queria que vocês falassem aqui pro pessoal que está assistindo. Às vezes a pessoa está entendendo lá a primeira onda ainda dos prompts, né? Mas o que é prompt? Como fazer um prompt bem feito? Porque isso aí muda o jogo, né? Eu falo que a gente entender esse fundamento do prompt, como você joga um prompt, como você faz um prompt bem feito, acredito que a tarefa ela fica cada vez mais assertiva. Exatamente. E assim, vamos entender um pouco o contexto de inteligência artificial, né? Como a gente fala no meio técnico, as LLMs, né? Que são os grandes modelos de linguagem. A inteligência artificial generativa, que é a que todo mundo hoje tem contato, né? Que você tem um prompt para você escrever, lá nada mais é do que uma conversa que você tem com a máquina. Essa conversa, a única forma dela te entender é através de textos. E você tem que ser muito assertivo no que você pede. Então você tem que, primeiro, dar uma identidade para ela, eu acho que seria uma identidade para ela, mostrar quem é você, dar um contexto, dar um exemplo e como que você quer a saída desse dado. Por exemplo, você pede para ela analisar um relatório, você explica dentro desse relatório quais são os indicadores e dentro desses indicadores qual é a linha de tendência e você quer que esse relatório, ou seja, a saída desse prompt seja, por exemplo, em gráficos. Então ele gera para você, né, gráficos demonstrando esse tipo de saída. E o que é mais importante, só voltando um pouco na fala, pensa
num trabalhador 24/7. 24 horas, né, por dia, durante 7 dias da semana e com custo baixíssimo. Com custo baixíssimo. Exatamente. Então, ela está muito acessível, né? Muito baixíssimo. Então o prompt ele parte exatamente disso. Aí vem aquela questão, não sei se o Pedro vai comentar, se o Jorge vai comentar, porque às vezes eu não tenho assertividade e ela não me dá o que eu espero. Então eu fico repetindo o prompt direto. Aí vem aquela questão que a gente chama de alucinação. Né? Aí ela está alucinando. Mas por quê? Porque hoje os modelos colocam o seu usuário dentro de uma bolha e tenta agradar o seu usuário acima de tudo. É a mesma coisa, quer ver um exemplo básico de alucinação? Se eu chegar para IA e perguntar, IA, quando que Tiago foi campeão de matemática? Né? Tiago não foi campeão de matemática, você foi vice, né, Tiago? Então, Tiago não foi campeão de matemática, mas ela vai procurar me agradar. Sim. Então, isso é uma alucinação que ela está tendo, ela está pegando brechas e tentando, Tiago não foi campeão, mas ela vai fazer de tudo para analisar. E quando ela alucina, não foi, às vezes não é por conta dela, é porque o usuário não utilizou a pergunta da maneira correta. É bem isso, sabe? Eu acho que, eu até brinco, falo que acho que a profissão do futuro vai ser professor de português, no caso nosso aqui do Brasil, né? Porque se não tiver prompt bem feito, cara, vai ter resultado horrível. É o que o Charles falou, a alucinação, ela é um negócio que atrapalha bastante, sabe? Porque a IA, ela começa a taxar aquilo como 100% verdade, né? E aí você fala, ok, vou acreditar nesse dado, né? E aí, a partir daí, surgem né, uma evolução disso para diminuir esse processo de alucinação, que entra as skills, entra as outras partes, né? E ela, Charles fala que ela vem para tentar agradar a pessoa, o usuário que está ali utilizando. Exatamente. Você vai mandar um prompt, Thiago, esse projeto tem tudo para ser transformador e não sei o que, ela tem muito isso Bem mesmo. impactante. Eu queria falar, que você falasse um pouco mais, Joyce, porque lá no início a gente falou da especificidade, né? Eu quero, por exemplo, eu vou criar um prompt, eu quero que a IA crie um planejamento, por exemplo, de marketing, né? Então, dá uma função para ela, o Charles falou. Então, por exemplo, eu quero que você atue como um especialista em marketing e tal. Como que funciona essa especificação da tarefa, da profissão para ela? Quanto mais detalhes você dá para a IA sobre o que você... Aí geralmente a gente coloca, imagine que você é um profissional de tal área, para ver se ele traz aqui para você todos os conhecimentos. Porque você pensar que a IA trabalha com um grande volume de dados, é muito volume de dados, né, que eles têm para lidar. Então, quanto mais específico você for nas instruções que você for dando e orientando, a maior chance de ele te dar uma resposta mais assertiva do que você está esperando. Eu, particularmente, utilizo IA todos os dias. Eu falo que eu não vivo mais sem, não tem como. Então, isso faz muita diferença, pessoal. Você ser específico. Então, eu vou ter várias pastas, por exemplo, na minha empresa, só que eu tenho várias pastas, várias conversas. Então, por exemplo, eu tenho uma conversa que eu abro, eu só falo de assunto financeiro. E aí eu peço ela, né? Eu não quero que você me agrade, eu quero que você tenha uma visão, que você seja, eu quero que a partir de agora você seja um analista financeiro experiente, há vários anos no mercado. Não quero que você me agrade, eu quero que você traga números reais, quero que você analise outras empresas com números parecidos, quero que você cruze esses dados e tal. Ou seja, eu crio toda uma responsabilidade para ela e aí eu vou trabalhando só dentro dessa pasta. Olha um fato interessante, histórico até. Joyce falou que o estudo de IA vem em meados de 1950. Alan Turing, né? Que foi o teste de Turing em 1950. Pois é, o teste de Turing, ele antecipou, porque Alan Turing foi o pai da computação, ele criou uma máquina que quebrou o código da Enigma, que era uma máquina alemã. Que, por que pareça, foi um dos melhores algoritmos feitos naquela época. Através de um prompt, foi o primeiro prompt que teve, que ele conseguiu fazer com que a máquina dele entendesse aquele código digitado pela máquina. Por isso que ele quebrou o código da Enigma. Então, o primeiro prompt que ele deu, que a gente considera prompt, foi o que ele usou no computador, que ele construiu para quebrar o código da máquina alemã. Sobre prompt, Pedro, nós falamos tudo, tem algum segredo ainda que as pessoas... Eu quero que vocês entregam um ouro aqui, para quando as pessoas assistirem, eles começarem a aplicar dentro do negócio deles lá. Como pode ser mais assertivo no prompt, como
podemos deixar que ele fique cada vez mais profissional, para que a IA ela seja mais assertiva, ela consiga de fato nos ajudar e não falar um monte de baboseira, né? Olha, Thiago, eu acho que assim, a IA, cara, como o Charles falou, você precisa trazer um prompt bem elaborado para ela, sabe? Senão ela se perde, ela não vai saber o que ela executar, não vai saber como fazer, então você precisa atribuir uma função para ela, você precisa atribuir uma tarefa para ela e exigir dela o resultado e como esse resultado vai ser, sabe? Se você não fizer isso ela vai te entregar um resultado mediano, você entende? Com base no histórico dela, né? E outro ponto que a gente erra muito é não compreender qual processo que eu quero. Então você chega lá na IA e a gente tem preguiça muitas vezes de digitar, né? A informação de me dá uma frase, aí, cara, ela vai te dar uma frase genérica lá, vai te dar uma informação genérica, né? Agora quando você é específico, quando você gasta tempo, né? Porque aí você já compreende o seu fluxo, o seu processo. Então, se eu quero fazer uma análise financeira, então, haja como um analista financeiro, pegue a planilha tal, calcule os dados, me traga o resultado assim, assim, calcule a coluna tal, você entende? Quanto mais específico, sabe, melhor ela vai te trazer um resultado e melhor eu consigo aplicar ela no meu dia a dia. Mesmo que eu repita esse prompt todos os dias, né? E aí a gente entra na pegada dos agentes, na parte de automação e tal, né? Mas eu consigo obter cada vez mais um resultado melhor. E quanto mais eu corrijo essa IA, quanto mais eu interajo com ela no modo de que, olha, você não fez correto isso, né? Eu estou validando o que ela está fazendo, melhor ela vai se comportando no decorrer do tempo, sabe? Joyce, as inteligências artificiais, né? As mais conhecidas, ChatGPT, Claude, Gemini, versão paga ou gratuita? Então, eu ia comentar isso. É que a versão gratuita, ela ajuda muito, né? Mas se você, de repente, reparar que ela não te dando respostas ou tá te limitando muito, quando paga a versão, elas te dão um resultado bem mais aprimorado, né? Que, lógico, ela também é uma empresa querendo lucro, né? Então, ela dá aí um gostinho pra você saber que é bom, mas depois a versão paga, com certeza, traz melhores resultados. Sim. E agora, pessoal, nós vamos começar com as perguntas. Vou fazer umas perguntas direcionadas. Claro que vou fazer a pergunta para você, Pedro, se Charles e Joyce quiserem colaborar com a pergunta, com a resposta, vocês podem ficar à vontade. Beleza? Pedro, você trabalha diretamente com automação e inteligência artificial aplicada aos negócios. Qual é o erro mais comum que você vê empresários cometendo quando tentam implementar IA nas empresas? Olha, Thiago, acho que são dois principais erros, sabe? O primeiro deles é o empresário não compreender o seu fluxo de operação. Ele não compreender como o seu negócio funciona de fato dentro de um fluxo, né? O cliente entra por aqui, passa aqui, e eu chego até o faturamento, sabe? A jornada do cliente, por exemplo, né? Isso falando de um processo que seja com relação ao cliente, né? Ou que seja um processo produtivo, por exemplo, muitas vezes ele não compreende, né, as variáveis, o caminho todo que tudo isso percorre. E aí ele trata isso como de maneira genérica. Não, sempre fiz assim, o meu fluxo é esse aqui bem grosseiro. Sim. Né? Esse é um primeiro erro. E aí, com isso, você acaba não compreendendo o que realmente é uma tarefa repetitiva, né? O que dá realmente para você automatizar. E aí esse é um principal erro. O segundo erro é achar que a IA vai entrar dentro do seu negócio e ela vai substituir a sua tomada de decisão. Sabe? A tomada de decisão ela sempre estará na mão do usuário, sempre na mão do operador. Sabe? Ela não vai tomar uma decisão para você, a menos que você diga para ela fazer algo, né? Mas ainda assim é uma decisão que é sua, né? De dizer, olha, faça isso, me entregue isso, ela vai processar, ela vai fazer e vai te devolver aquilo que você está pedindo, sabe? Sim. E o que as pessoas têm que entender também é que é uma troca, né? Exatamente. A IA ela está lá para te auxiliar, você vai mandar o comando, você vai analisar se é aquilo mesmo, se não é, volte de novo, traz uma nova informação para ela. Exatamente. Então, assim, se você não tem esses dois pontos muito bem definidos dentro do seu negócio, você vai entrar colocando uma IA
na verdade você vai estar pondo uma ilusão, vai estar brincando com uma ferramenta, gastando dinheiro para algo que não vai funcionar. Se você não compreende o seu fluxo de operação, o seu negócio, como funciona de fato, você também não sabe onde ela vai aplicar. Então ela vai ser basicamente um ralo de dinheiro. Sim. Um fator preocupante, só contribuindo, mês passado eu passei para os alunos, cerca de 70 alunos, para eles mapearem os softwares que tinham no mercado aqui, o nosso mercado aqui de Naúba. Ia na empresa, verificar como é que se o software, se ele tem alguma API, se o software ele está lá localmente, se acessa via web. Então os alunos eles fizeram um mapeamento, eles foram nas lojas, né, identificaram esses softwares. Foi um projeto bem legal, bem bacana. E o que eu identifiquei em todas as lojas, em todo o comércio que ele passou, é que o próprio comerciante ele não entende o sistema que gerencia a loja dele. Sim. Né, utiliza seus 30%, no máximo 40%. Aí quando você vem com outra solução, e o próprio comerciante, o próprio dono não entende nem como que o software dele que gera o estabelecimento dele funciona, como é que você, né, amplia os negócios dele com o uso de ar, por exemplo. Qual foi o dado, Charles, que você falou? De 30% a 40% não utiliza todo o sistema que tem que utilizar. E olha, nessa mapeação eu pedi que eles mapeavam se eles pagam, se é recorrente, né, se o comércio ele paga, se ele comprou, se tem alguém que dá suporte, né, se esse sistema instalado ele fornece alguma API para conectar o WhatsApp, para poder vender, se ele emite relatórios. Então foi um dado assustador, inclusive uma situação para, quem sabe, a Cijan mergulhar em relação a isso. Porque não adianta eu comprar um software e não utilizar e querer colocar outro software em cima. Aí vai virar uma coxa de retalhos. Exatamente. Joyce, queria fazer uma pergunta para você agora. Olhando pela perspectiva da educação e da formação de profissionais, quais habilidades serão mais importantes nos próximos anos em um mundo cada vez mais influenciado pela inteligência artificial? Olha, eu pessoalmente, eu sou uma defensora da educação formal, sabe? Sim. Eu ouço muitas pessoas falando que não se aprende nada na faculdade, mas comigo foi um processo contrário, por isso que eu defendo, né? Vai ficar parecendo que eu sou professora e defendo, e estou vendendo meu peixe aqui, mas é uma coisa de convicção de vida mesmo, né? A educação foi um processo que mudou a história minha, da minha família, né? Então eu sempre vou defender a educação formal no seguinte sentido. Por exemplo, tem IAs hoje que fazem site e aplicativo sem saber nada de linha de código, né? Meus colegas estão aqui para dizer isso também. Então, por que é que eu gasto tempo ensinando isso para os meus alunos, se a IA faz? Mas enquanto eu estou ensinando código na sala de aula, fazer um site, fazer um aplicativo, eu não estou ensinando só código. Eu estou ensinando ali resolução de problema, eu estou ensinando ali saber lidar com as coisas, que é o que o profissional vai ter que fazer isso no dia a dia, né? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico, pensamento crítico. A gente está falando aqui sobre a IA alucinando, né? Dando respostas erradas, que acontece. E o pensamento crítico de quem está recebendo essa resposta? Será que isso foi trabalhado no profissional? Então a gente está falando também de soft skills, né? De como que a gente lida com os outros, como que a gente resolve problemas. Então todas essas habilidades estão sendo desenvolvidas também dentro da escola, né? Então se alguém tiver dúvida que a IA vai tomar algum... confia no seu poder de estudar as coisas, de resolver problema, porque os problemas complexos ainda vão estar. A IA também cria problemas que a gente precisa resolver, né? Sim. O gasto energético, o consumo de água, essas coisas somos nós que vamos ter que resolver essas coisas. Sim, exatamente. E ela tem lá escrito, né? Tem escrito uma frase. O ChatGPT pode cometer erros. O ChatGPT pode cometer erros. Exatamente. Só completando o que a Joyce falou, eu acho que muito disso veio quando foi lançado a inteligência artificial, e aí ela veio com essa pegada inteligência artificial, né? Eu acho que com esse termo, sabe? Que na verdade não é tão inteligente assim, né? Acho que é mais ou menos por aí. E aí a galera já viu com esse negócio de vai fazer meu trabalho por mim. Não preciso mais, então assim, aí acho que vem muito em cima disso. Aí, não preciso mais de informação, não preciso mais disso, não preciso mais daquilo. E a pessoa entra num lugar de extrema dependência da IA. Se algum dia desligar, a pessoa, né,
vegeta ali, né? Substituindo o conhecimento cognitivo e passando para a máquina. Exatamente, sabe? Eu acho que a IA ela vem numa pegada assim de trazer, na verdade, comparando com a chegada da internet, voltando só um pouquinho, a gente trouxe a internet para democratizar ali o acesso, né, às informações, né? Com a IA a gente democratiza a inteligência, sabe? A gente dá acesso a quem não conhece as coisas, aprender as coisas, mas isso tem que ter responsabilidade. Charles, você desenvolve projetos de inovação e transformação digital no setor público. Com a inteligência artificial pode melhorar o serviço, como a inteligência artificial pode melhorar o serviço, a produtividade e a tomada de decisão dentro das organizações. Boa. A automação no setor público, eu vejo que ela veio realmente para facilitar o uso, principalmente do próprio cidadão, como o próprio servidor. Recentemente eu fiz uma automação lá no município e essa automação ela teve o foco principal nos servidores. Eu automatizei todo o processo de informática lá. O que é automatizei o processo de informática? Contando um case de sucesso. A moça ela entrou em contato com o telefone do suporte. Lá existe já um agente. E ela falou, olha, eu estou sem internet, Charles. Não, Charles não está aqui no momento, mas eu posso te ajudar. A internet é só no seu computador? Sim, é no meu computador. Você já teve a experiência de desligar o modem e ligar de novo? Então ela foi orientando o usuário a fazer o procedimento, aquele procedimento inicial. Se não conseguia falar comigo, ficava sem atender. Então a IA ajudou ela a resolver o problema dela naquele momento. E já para o cidadão é importante saber que o uso da inteligência artificial, só que eu vejo no município que eu estou enfrentando uma certa barreira, porque a prefeita ela gosta muito do atendimento humanizado. Então, o que direciona muito o chatbot, por exemplo, ela gosta de humanizar. Então, mas a automatização, ela ajuda, por exemplo, o município a prever estradas, né, análise de dados, principalmente no setor de educação, no setor de saúde. Então, ajudou a tomada de decisão baseada em dados. E o município que trabalha com a tomada de decisão baseada em dados, né, tende a ser um município, como diz, né, o prefeito desaparecido, prosperidade. Isso aí. Uma pergunta que eu queria fazer para todos, para vocês três, né? Hoje o empresário vai começar a utilizar a inteligência artificial dentro do negócio dele, né? Quais são os primeiros passos que ele deve cuidar, que ele tem que entender e como que ele implementa isso dentro dos negócios? Bom, Thiago, o empresário tem que cuidar, cara, para entender o negócio dele, como funciona hoje e onde ele quer chegar com isso, sabe? Porque se eu entendo onde eu estou e para onde eu quero chegar, eu consigo automatizar isso. Vou até melhorar um pouco a pergunta. Nós vamos tentar tirar o ouro, viu? Vamos lá. Tá. E como que ele pode utilizar a inteligência artificial para entender melhor o negócio dele? Boa. Rapaz, na inteligência artificial a gente tem um negócio que está muito em alta agora, que é a utilização da RAG, né? Que na verdade é um termo em inglês, né? E que basicamente eu estou dando munição, estou dando informação, contexto para a IA, né? De maneira mais assertiva, ou seja, eu falo para a IA assim, IA, você vai buscar esta informação primeiro, a partir desses documentos, esses materiais que eu estou te fornecendo, para depois você vir me trazer uma informação a partir da sua base de dados, né? E aí, quando eu coloco essa massa de informação para a IA, ela se torna muito mais assertiva para mim. Então, uma empresa que tem dados, como o Charles já disse, né? Se eu tenho dados, se eu tenho alguma informação, eu consigo pegar essa informação, passar para a IA e ela começar a me dizer algo mais específico, um cenário mais real do meu negócio, né? Então acho que para começar assim seria basicamente você dar contexto, né? Dar contexto para a IA para começar a ter algum resultado. Eu já vou na pegada dessa aqui, Pedro, dando continuidade. Eu vejo mais a questão da capacitação.
de pegar os colaboradores, capacitar, ensinar mesmo, ver essa questão do sistema, até que ponto a empresa está utilizando. Se não estiver utilizando 50%, para que está errado, vamos voltar um passo atrás e capacitar. Acho que a capacitação, igual o Jorge falou, o ensinamento, ele vai existir e tem o viés de capacitação. Quanto mais seu funcionário capacitado estiver, melhor resultado vai ter. A minha dica é começar a usar. Experimenta para coisas simples, como por exemplo rotina de trabalho. Estou lá com um funcionário que fica um pouquinho ocioso no final do dia, estrutura a rotina de trabalho dele, começa usando, experimentando, porque tem pessoas que são mais curiosas e tem pessoas que têm mais um pouco de aversão, né? Sim. Eu não entendo nada disso, não vou mexer, mas identifica pessoas que usam no seu negócio e seja curioso para perguntar como é que você faz isso, o que te ajuda, né? Porque eu acho que essa conversa assim de iniciar e pedir ajuda, de identificar o que está sendo útil, eu acho que colabora. Isso que você falou, Joyce, é muito importante, porque às vezes a pessoa, ele quer já criar alguma coisa muito grande dentro do negócio dele, ou entender uma parte muito específica do negócio, mas ele não começou nem no básico, né? Sim. Por exemplo, quero que você monte um script de venda para os meus vendedores. Eu tenho um produto tal, eu quero que você me ajude nessa um roteiro nessa de um tarefa. Vídeo, você pode fazer um vídeo mais longo, um vídeo mais curto, ele monta um roteirinho para você dentro do seu negócio, ajuda. O negócio é começar a adaptar com a ferramenta, né? Começar a utilizar, aprender, essa conversa com outras pessoas, essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Ela é importante para isso. Eu queria uma visão estratégica suas. Daqui para os próximos 5 anos, como que a C&A vai estar, qual o caminho que ela está tomando, qual a dimensão e o potencial que ela vai criar ainda, ou vai ter, para dar esse retorno para as pessoas. A gente está tendo um movimento, Thiago, que ele é recente, mas ele está indo muito nessa linha que eu acho que daqui para os próximos 5 anos a gente vai ter um negócio assim muito interessante, que são as empresas agênticas, sabe? As empresas agênticas são empresas que, na verdade, elas estão pegando departamentos inteiros e colocando agentes de IA para operar. Mas essa operação, ela não significa necessariamente a remoção de pessoas, entende? E sim realocação de pessoas, né? Ou seja, pessoas que estão executando determinadas tarefas, que são processos repetitivos, análises repetitivas, eu coloco agentes de IA para executar, né? E a partir dali eu começo a remanejar essas pessoas para outras tarefas que são mais estratégicas para o negócio, né? Então, por exemplo, como o Charles falou, você tem um funcionário 24/7, né? O cara está trabalhando ali, na verdade um agente, né? Ele está trabalhando ali, então você pode ter um agente de prospecção de vendas, por exemplo, que vai trabalhar 24/7 atendendo o seu cliente, né? Com as características que você determinou para ele, né? E aí ele vai ficar ali trabalhando 24/7 e aí o que você faz com o vendedor nesse caso, né? Tirando, obviamente, se não há necessidade do fator humano ali, do calor humano, né? Eu não preciso desse cara aqui tendo esse tete a tete aqui talvez com... respondendo perguntas cotidianas perguntas, até chegar no até chegar, exatamente. Então, de modo que eu pego essa pessoa e começo a remanejar ela para outras tarefas, né? O Kaito, que é o dono da marca Chili Beans, né? Ele fala nas palestras dele que um vendedor, em média, fica de 2 a 3 horas ocioso dentro da loja, sabe? Então, o que você faz com esse tempo ocioso desse cara? E aí, com a internet, você vendendo pelo site, você vendendo por outros mecanismos, esse cara tende a ficar ainda mais ocioso, né? Então, você precisa de realmente mecanismos para tornar esse cara mais ativo, colocando ele para outras funções. Daí vem as empresas agênticas, sabe? Então, acho que a gente está caminhando muito para esse lugar. Sim, e nessa pegada que você falou, de ter, às vezes, tarefas cotidianas, esses dias eu fiz uma imersão com o Christian Barbosa. Ele é um desenvolvedor e ele criou um sistema para captação de oportunidades em grupos de WhatsApp. Então, sendo mais específico, ele criou com a imobiliária um sistema, e dentro desse sistema eles tinham agentes que ficavam em grupos aleatórios. Então, por exemplo, ficava no grupo de futebol, ficava no grupo da família, vários grupos aleatórios. E aí toda vez que somava, a pessoa falava assim, eu estou procurando uma casa, queria uma casa de aluguel, queria alguma coisa,
esse agente ele ia lá, pegava o contato, pegava o comentário, o grupo e subia para a pipeline de vendas dos vendedores. Os vendedores iam lá e entravam em contato. Eu vi que você comentou no grupo aqui, eu tenho tal oportunidade para você. Isso é fantástico. Cara, isso é incrível. Só dando um exemplo rapidinho, eu tive uma experiência um tempo atrás, eu estava montando um agente em casa assim e tal, e era véspera do meu aniversário. E sabe aquele negócio que você tá montando, já era altas horas da madrugada, e eu ali trabalhando, codificando, né, Charles? Você sabe como é que é isso? Você também, Joyce, sabe como é que é? É o descanso nosso, né? A gente altas horas da madrugada codificando. E aí aquele negócio, cara, eu construí o agente, falei, não funcionou, vou dormir. Cara, eu deitei, e aí no outro dia as pessoas começaram a mandar mensagens de feliz aniversário pra mim, né? E, cara, a IA foi lá, né? Ela conseguiu capturar a minha essência, porque ela leu todo o meu WhatsApp, leu todas as minhas conversas, entendeu como eu escrevo mensagens e começou a responder as pessoas por mim, né? Então, assim, a minha mãe até brinca, né? Ela mandou mensagem pra mim, feliz aniversário, meu filho, Deus te abençoe, te amo. A IA respondeu, oi mãe, feliz aniversário, também te amo. Então, assim, cara, se não tomar cuidado... A Meta liberou, né? A Meta liberou para WhatsApp Business seu agente de IA. Basta você configurar, totalmente 100% gratuito. Seu agente de IA, uma coisa fantástica. Charlão, sua visão, os próximos 5 anos. Bom, para onde que nós estamos indo? Bom, são 2 caminhos que nós vamos tomar. Vamos tomar para o lado do comércio, agente de IA. E já para o lado do ser humano vem o viés preocupante, porque quem vai operar os agentes de IA tem que ser, né, os próprios humanos. Hoje a Anthropic, por exemplo, dona da cloud, ela está preocupada na IA que treina ela mesma. Então, se chegar nesse momento, para te falar a verdade, eu não sei o que vai ser da humanidade. Hoje eu falo que nós temos hoje o poder de desligar o botão. Não sei se daqui 5 anos nós vamos ter. O que você acha? Bem filosófico, né, Joyce? Sim, Filosófico. não dá pra gente prever o futuro, né? Eu acho que do ponto de vista, assim, da gente como profissional e como mercado, eu acho que a gente nunca cansar de aprender coisas novas, né? Porque eu acho que daí que vem a inovação e a criatividade. As coisas estão aí, a IA consegue fazer muita coisa, mas e as ideias de pôr em prática, né? Eu acho que é a gente que vai conduzir um pouco, enquanto a gente tem ainda essa liberdade de conduzir um pouco as coisas. E uma outra pergunta que eu queria deixar para vocês qual o maior potencial que a gente enxerga que essa IA ela vai vir daqui para frente? Igual, por exemplo, via internet. A internet veio, ela trouxe acesso à educação, ela trouxe acesso à informação no mundo inteiro, né? Com o advento do crescimento da IA, né, da inteligência artificial, o que vocês acham que vai ser determinante e que futuramente ninguém vai mais conseguir viver sem utilizar ela para essa função? O Brasil hoje está se tornando, por exemplo, o berço dos data centers. Né? Hoje, pelo fato do nosso país ser um país tropical, água, clima, os data centers do mundo inteiro estão vindo para cá. Só que a gente não pode ser um depósito de data centers. Né? A população, os governos, elas têm que entrar com medidas para que o conhecimento chegue ao alcance de todo mundo. Porque o conhecimento no IA que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Só um dado para arrematar, a Meta, por exemplo, ela despediu 8 mil funcionários, né, para investir em inteligência artificial. Ao passo que ela pegou 7 mil funcionários e relocou para trabalhar com inteligência artificial. Sim. Então, ou seja, aquela primeira situação, não é modinha, veio para ficar, tem que aprender, tem que começar a usar e tem que encarar que ela está do lado e você precisa dela. Sim. Como ferramenta de auxílio, né? Como um copiloto. Né? Não deixando de ser o piloto. Exatamente, né? Porque como o Joyce falou, né, você ainda precisa trazer aquela essência humana, aquela capacidade de pensar, de entender, de contextualizar, de humanizar a coisa, sabe? Eu acho que a gente vai começar a caminhar muito para esse lado, como foi a pandemia, né? A pandemia veio, todo mundo entrou no remoto, né? A remoto, agora ninguém volta a trabalhar mais, daqui a pouco as pessoas não estão sentindo falta de ter gente do meu lado, né? E começa a trazer tudo de volta, então acho que é mais ou menos por aí.
Acho que falar de IA o tempo inteiro, falar com máquina vai trazer as pessoas para esse lugar de vamos trazer o tempo de conversa, né? Acho que vamos trazer o tempo, né, de humano, sabe? E uma coisa que eu falo muito com os empreendedores é o seguinte: eu tenho a empresa de marketing, né? Eu tenho uma agência onde que a gente ajuda outros empresários com tráfego, com planejamento estratégico, muita coisa. Desde 2000, acho que 2019 foi o boom. Foi o boom da internet, das vendas online, tráfego pago, né? O acesso a essas informações, elas foram massificadas através da própria internet. E hoje, em 2026, tem muito empresário ainda que nem conhece, nunca fez um tráfego pago, nunca se atentou a gerar conteúdo para o seu próprio negócio. E aí vem a IA. O que eu falo com vocês é o seguinte: vocês estão deixando dinheiro na mesa. Às vezes a gente pensa no futuro, eu quero ter no futuro 3 lojas, 5 lojas, eu quero crescer, eu quero entregar uma qualidade de vida melhor para minha família, para meus colaboradores, só que o futuro começa agora. Então, qual que é o momento certo da gente aprender IA? Foi ontem, né? Porque hoje a gente já está atrasado. Qual que é o momento certo da gente começar a entender melhor sobre processo de vendas, atração de clientes? Tá vindo aí TikTok Shop, Live Shops, aí o Instagram agora também já está conseguindo. Então tudo isso vem de advento da tecnologia, né? Da IA, das automações, da inteligência artificial, das ferramentas que potencializam o negócio nosso. Então esse podcast aqui, esse bate-papo é uma provocação para você. Se você ainda não implementou dentro do negócio, não se atentou, você está muito atrasado. Porque tem muita gente que já está utilizando, já está transformando o negócio, já está utilizando de todas as informações, de todas essas soluções para crescer o negócio, para ter uma qualidade de vida melhor. Não é isso, Thiago? Isso aí. Isso aí. 4 anos já, né, que ela tá, né? Aí... E hoje, assim, eu gosto, falou, Thiago, a pessoa às vezes fica tímida ali de gravar um vídeo, de produzir um material para sua rede social ali, para impulsionar seu comércio local, por exemplo. Hoje é possível você utilizar avatares, por exemplo, e tem inclusive avatares públicos, né, que você pode usar, que são, na verdade, personas ali que pode fazer a propaganda do seu negócio, né, e não tem aquele aspecto... cada vez mais real, né? E não tem aquele aspecto robótico, sabe, né? A gente até fez uma brincadeira quando a gente teve a plenária na semana passada, a gente fez até uma brincadeira, soltamos um vídeo onde, na verdade, era eu, um agente de IA, né, tava ali falando, né, na verdade era um avatar meu, que estava convidando a galera para vir para a plenária, né? Então, assim, tem uma proximidade muito grande com o real e dá para utilizar esse tipo de recurso e ele é acessível hoje em dia, né? Tem uma gama, né, de soluções que só buscando mesmo para conhecer a quantidade. O que eu falo sempre, vocês não têm obrigação de saber, mas vocês têm a obrigação, claro, se você quiser crescer, de buscar a informação, de aprender uma habilidade nova e implementar isso no negócio, né? E eu queria muito agradecer vocês. Acho que contribuímos muito, né, para quem está assistindo. Foi um episódio assim que eu mapeei antes, por exemplo, o que a gente precisa conversar para as pessoas entenderem o fundamento ali. Eu queria agradecer vocês que vocês entregaram bastante. E eu peço para vocês, a entrega que a gente teve aqui, massifica ela aí, né? Compartilha esse episódio, curte, comenta, fala para mim aí qual o próximo tema que vocês querem que a gente traga no Jovem Cast, tá bom? Então manda esse episódio lá pro grupo da família, grupo de amigos, soma na vida deles a partir disso aqui. Shalom, queria deixar as palavras finais com você aí. Foi um prazer, muito bom, muito legal compartilhar com colegas. É muito difícil aqui na região norte encontrar pessoas que, ao nível de conversar, de agente, de IA, de programação. Espero que nossa região ela cresça muito com isso e que possamos, né, contribuir com empresas, com pessoas para capacitar. Obrigada pelo convite, Thiago. Gostei muito. Que precisar da gente aí, pode contar com a gente. E é um prazer ver essa região desenvolver, fazendo
o uso dessas tecnologias que colaboram muito. É isso aí. Tiagão, primeiramente, parabéns pelo trabalho que você está fazendo à frente da Sejan Jovem, fomentando esse tipo de conteúdo, né, trazendo essa interação, trazendo os empresários para cada vez mais próximos uns dos outros, né, para esse compartilhar de informação. Isso é muito importante para a nossa região. Né, como o Charles falou, é bacana entender que nós temos ouro aqui na nossa região, né? Porque nós temos coisas sendo produzidas aqui, né, feitas aqui na nossa cidade e que talvez muitos não conheçam, não saibam, e a informação está mais acessível do que se parece, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, e pode contar conosco sempre que precisar. Nada, eu que agradeço. Pessoal, então esse foi o papo de hoje. Muitas pessoas vão sair daqui hoje e vai voltar para o seu dia a dia, né, normal, sem aplicar nada. Hoje vocês tiveram um conhecimento riquíssimo aqui que os nossos convidados entregaram. Começa, aplica, começa devagar no negócio de vocês, vai entendendo melhor sobre as soluções e implementa. Só tem resultado quem age. Então eu vou sempre provocar vocês a isso, a ação, a agir no dia a dia seus. Beleza? Então, tamo junto, nós fizemos a nossa parte, agora eu peço que você faça a sua parte compartilhando, comentando, e o algoritmo ele vai entregar para mais pessoas quando vocês fazem isso. Beleza? Então, tamo junto e vamos pro próximo episódio.